E aí, pessoal, beleza? Fico muito feliz aqui porque você chegou até aqui assistindo a nossa terceira aula. Se você não assistiu ainda as primeiras aulas, a aula 1 e a aula 2, clica aqui na nossa página aqui, tem um espaço para você clicar para a aula 1 e para a aula 2. É muito importante que você passe por elas antes de chegar aqui, senão você não vai aproveitar tanto o mini curso, tá bom? Mas se você já assistiu às aulas 1 e as aulas 1 e 2, e se você já praticou aquilo que a gente já colocou ali, né? Na aula 1 a gente pediu para você escrever ali as letras gregas, e na aula 2 a gente pediu que você memorizasse o nosso vocabulário, que ficou bem legal, o nosso vocabulário interativo. Se você ainda não brincou ali com aquele vocabulário, com aquele aplicativo, faça isso. É muito importante para você memorizar o vocabulário. Sem memorização de vocabulário não tem aprendizado do grego, esqueça, certo? Mas pensando exatamente nisso, a gente tentou fazer, aliás, a gente buscou realmente fazer esse caminho aí da memorização, que geralmente é a parte mais chatinha e tal, ninguém gosta de decoreba. Então eu busquei fazer uma forma de você memorizar que se tornasse o menos pesarosa para você, o menos difícil, mais interativa. Então você pode jogar, fazer jogos, buscar qual é a sua maior pontuação naquilo. Pessoal, isso é muito legal. O que esse programa faz com as palavras é bem interessante. A gente preparou isso com todo cuidado, então não esquece de treinar o vocabulário, porque é a parte essencial aí do nosso curso, tá bom? Bom, vamos seguindo aqui para a nossa aula 3, que hoje tem muita coisa legal e eu não quero deixar também essa aula muito grande, como eu fiz na nossa primeira aula, né? Mas vamos aí, pela graça de Deus e também com a paciência de vocês, a gente quer ir o mais longe possível dentro dessa aula e também na concisão que a gente puder. Bom, eu pensei muito em como fazer essa aula. É uma aula de análise. Aí quando a gente pensa em análise, certo? Aquelas aulas de análise, né? Aulas de análise. O que é uma aula de análise? Para quem não é acostumado aí com a ideia aí do seminário e tal. As aulas de análise são aulas em que a gente pega um livro e aí a gente passa a estudar aquele livro. Então, vamos dizer um livro da Bíblia, né? Então, Gálatas, aí você apresenta ali a autoria do livro de Gálatas. Então, quem foi que escreveu o livro de Gálatas? Se há alguma discussão sobre quem escreveu, como é que essa discussão pode ser resolvida? E quem são os teóricos, os teólogos que pensam diferente? Geralmente se fala ali sobre os teólogos mais liberais, que vão discordar ali das visões mais tradicionais da autoria dos livros e tal. E tudo isso gera uma certa dificuldade, né? Quando a gente pensa em aulas de análise, aí a gente vai falar sobre o contexto cultural. Geralmente é uma discussão também um pouco mais cuidadosa, e onde Paulo estava quando escreveu essa carta, e alguns pensam assim e tal. E olha, geralmente essas aulas elas são cheias de informação. Eu mesmo já dei aulas assim e sei o quanto de informação a gente acaba tendo que passar dentro dessas aulas, justamente para que o aluno ele se intere realmente daquilo que está acontecendo ali na carta, para que ele curta aquela carta ou a carta ou qualquer outro livro, né? De uma forma que aquilo faça sentido, porque sem uma introdução devida, certo? E essa é a ideia, né? As aulas de análise a gente faz aquela introdução ao livro. Então, sem uma introdução devida, geralmente o aluno ele fica meio perdido, o leitor fica meio perdido. É que nem quando você começa a ler a Bíblia e aí você pega uma carta sem saber nada, sem saber quem escreveu exatamente, quando foi e o contexto e tal. E olha, isso tudo, quando você vai pegar a carta ou qualquer outro livro sem essa introdução, às vezes a gente fica meio perdido. É por isso que isso gera muitas vezes em nós um sentimento de que a gente não está entendendo nada daquele livro, porque a gente não buscou antes uma introdução. Por outro lado, por eu saber que tem muitas informações, às vezes isso se torna uma aula assim um pouco extensa e às vezes até um pouco chata, eu reconheço, né? Se a gente não tomar cuidado. E eu quebrei muito a cabeça aqui para pensar como fazer uma aula de análise que fosse dinâmica, para que vocês não dessem o pause aí ou simplesmente não mudassem o navegador de vocês ou não dessem um alt tab aí para fazer outra coisa na internet. Bom, então como foi que eu pensei?
Então eu vou contar uma história para vocês, certo? É a história da carta de Terceira João. Então se você estava esperando autoria, data, destinatário, esse tipo de coisa, essa aula vai ter isso, mas não vai ter desse jeito aí que você já possa estar talvez acostumado, tá bom? Então vamos logo contar essa história aí, que é uma história bem legal para a gente pensar, tá bom? Bom, é a história, pessoal, de 4 caras, 4 pessoas, 4 homens, certo? E essa história é uma história bem interessante. Na verdade, é uma história de 4 caras e de 2 igrejas, certo? Então, vamos pensar primeiro aí sobre quem a gente está falando. Essa história sobre esses 4 homens, sobre esses 4 caras, é uma história sobre um ancião, certo? Então vamos começar aqui, porque toda história tem uma certa dificuldade, certo? Um certo trama e tal, e nessa história não é diferente. Então nessa nossa história aqui nós temos um ancião, certo? Um ancião, um homem mais velho, mais experiente, que está ali dentro dessa história. Nessa nossa história também há um outro personagem bem interessante, que eu vou chamá-lo de concierge, ou concierge. Eu não sei se é uma palavra francesa, eu deveria ter feito o meu papel de professor e ter olhado qual é a sua pronúncia. Como eu não sei, eu vou chamar de concierge, tá? E aí depois vocês me crucificam por conta aí da minha pronúncia, né? O pessoal que deve saber francês aí vai dizer, o professor falou errado e tal. Olha, eu sei português, um pouco de inglês, agora francês eu não sei, pessoal. E grego também, que eu estou ensinando aqui para vocês, né? Mas enfim, um ancião, um concierge, sei lá. E também, o que é um concierge, né? Já para você saber aí, é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é um hotel e esse carinha tá na frente aí da recepção. Esse concierge é o cara que cuida aí sobre de dar para os hóspedes do hotel a melhor estadia, certo? Então ele é o que serve melhor as pessoas, que está preocupado em servir as pessoas dentro do hotel da melhor forma possível. Na nossa história também tem um chefão, certo? Tem um chefão, big boss, aí o cara que quer mandar e quer cuidar de tudo, porque é ele que manda e tal e tal. E na nossa história também tem um missionário, certo? Um missionário. É o cara que prega a palavra de Deus, que sai da sua casa, da sua cidade e vai pregar a palavra de Deus em outros lugares. Um viajante, um pregador itinerante. Bom, se você já leu a carta de 3 João, então você provavelmente já sabe de quem eu estou falando. Bom, esse primeiro ancião aí, esse presbíteros, né? Se você já tem acompanhado aí as nossas aulas, sabe do que eu estou falando. Então, presbíteros, exatamente, o nosso presbítero aqui é o apóstolo João. Vou colocar em uma outra cor aqui para ficar mais fácil para a gente saber. João, o presbítero, certo? O ancião. O nosso concierge será então o nosso amigo e amado, você vai lembrar aí dele, o nosso amado Gaio, Agapetos, você vai ver muito bem a gente falar sobre ele, o nosso amado, o nosso Agapetos Gaio. Então nós temos um presbíteros, João, um ancião, e um Agapetos Gaio, um amado Gaio. Fica ligado aí nas palavras, pessoal. Aqui nós temos também o nosso chefão aqui. Quem é esse nosso chefão? Esse chefão é chamado de Diótrefes. Diótrefes. É o chefão dessa história aí que a gente está contando. E quem é esse missionário? Esse missionário é o nosso amado amigo Demétrio. Vai ficar um pouco difícil de ver aqui, então deixa-me melhorar aqui. Esse é o nosso amado Demétrio. Beleza? Então, o ancião João, concierge Gaio,
Diótrefes, o chefão, e o missionário Demétrio. Esses são os 4 personagens da nossa história, são esses 4 caras aí sobre quem a gente vai falar. Basicamente, eu vou chamar a atenção de vocês, porque eu falei para vocês que nós tínhamos 4 carinhas e 2 igrejas. Basicamente, o que foi que aconteceu nessa história aqui? Vou aqui dizer para vocês. A carta de 3 João é uma carta muito curta. Então, se você der uma lida rápida, então se você der um pause agora e der uma lida na carta de 3 João, você já vai poder acompanhar o que eu estou falando aqui. Então, não vou ficar falando aqui exatamente o versículo em que isso aparece e tal, porque se você ler a carta de 3 João, você vai poder acompanhar. Eu não poderia fazer isso com outro livro da Bíblia, porque seria muito longo. Não poderia fazer isso com Romanos, por exemplo. Aí eu teria que dizer exatamente a referência e tal. Mas como a gente está falando de 3 João, pequenininho, 15 versículos e tal, então você vai simplesmente ler agora a carta de 3 João. Se você não está habituado a esses 4 nomes aí, é o que está rolando ali nessa história, aí você dá um pause agora, dá uma lida na carta de 3 João, acho que em menos de 5 minutos você lê essa carta, e aí volta para poder acompanhar o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, o nosso amado João, Gaio, Diótrefes e Demétrio, o que está rolando aqui nessa história? Vamos lá. Nessa nossa história aqui, pessoal, é o seguinte, o que está acontecendo. João, então vamos lembrar novamente aqui, João, o presbítero, e quem é o nosso missionário aqui? O nosso missionário é o Demétrio, certo? Eles são dessa igreja aqui, a igreja do João e do Demétrio. E aqui tem uma outra igreja. A outra igreja que nós temos aqui é a igreja do Gaio, o nosso concierge, e o chefão aqui, que é o nosso Diótrefes. O que é que aconteceu nessa história aqui? O nosso amado presbíteros, ancião aqui, João, mandou uma carta para a igreja, para essa igreja aqui. Então, João mandou uma carta para cá, certo? Uma carta. João mandou essa carta justamente para que a igreja de Gaio e Diótrefes pudesse acompanhar bem e receber bem exatamente os missionários. Então, essa carta dizia para eles receberem os missionários. Certo? Essa história, ela pode ser contada de várias formas, mas vou contar aqui para vocês desse jeito. Nessa carta, João estava dizendo para essa igreja, a igreja de Gaio e Diótrefes, cuidem bem dos missionários, cuidem bem dos pregadores itinerantes que vão aí. E aí a gente precisa lembrar sobre o contexto dos missionários daquela época. Os missionários daquela época estavam seguindo o que Jesus falou para eles e disse para eles saírem, pregarem, não levarem seus utensílios e tal, e nas cidades em que eles fossem bem recebidos, eles fossem ali, pregassem, e nessas cidades em que eles recebessem bons hóspedes, né, que eles tivessem bons hóspedes, ali eles se hospedassem, aliás, bons anfitriões, melhor dizendo. Então ali eles se hospedassem, passassem um tempo e depois fossem para uma outra cidade. Esses pregadores itinerantes, eles estavam fazendo o que Jesus mandou. E João está recomendando para que essa igreja aqui receba bem os seus missionários, receba bem esses pregadores itinerantes que estão indo e voltando e pregando o evangelho aí para tudo que é lugar. Mas sabe o que aconteceu? Essa carta aqui que João mandou, o nosso querido, ou não tão querido assim, Diótrefes, ele disse: não, essa carta não chega nessa igreja. Lembra que eu disse que ele era o chefão? Ele queria se fazer de bonzão, né? Como se diria em algumas regiões, né? Ele queria ser o cara na igreja. Então, imagino eu que se chegassem outros pregadores itinerantes ali, talvez os caras pregassem melhor do que ele, ou ele talvez achasse que a sua liderança ia ser de alguma forma
ali ameaçada, ou não sei. O fato é que ele queria ter uma primazia sobre os demais. Inclusive essa é a palavra lá que tem na carta de 3 João. Diótrefes não quer de forma alguma que essa carta aqui de João chegue até a igreja. Então, já que ele quer ser o cara aí exatamente na igreja, então ele não deixa essa carta chegar até a igreja, certo? Pior ainda, para piorar ainda a situação, ele não simplesmente deixa a carta chegar, como ele também não deixa os missionários chegarem, certo? Ele não deixa, ele não quer que os missionários cheguem na sua igreja, ele não permite, certo? Então, nosso amado Demétrio aqui e os seus amigos missionários querem chegar, Demétrio não quer deixar. E para piorar, como se fosse somente ele que não quisesse deixar, o que ele faz? Ele diz para a igreja, olha igreja, ele começa a ameaçar a igreja. Igreja, olha, se vocês receberem os missionários, vocês vão ser expulsos da igreja. Ele começa a ameaçar aquela igreja de uma forma tal que começa a fazer um terrorismo para que a igreja seguisse a sua própria liderança. Então, por isso que ele é um chefão aí. Ele quer mandar em tudo e em todos. E aí você pode perguntar, como é que fica Gaio dentro dessa história? Como é que fica Gaio, o nosso concierge, né? Aquele que vai cuidar das pessoas? Pronto, exatamente. Dentro dessa história aqui, o nosso amado Gaio é aquele que recebe os missionários. Provavelmente havia uma disputa ali entre Gaio e Diótrefes, certo? Deixa-me colocar aqui melhor. Uma disputa entre esses dois. Porque Diótrefes queria mandar e não queria deixar que os missionários chegassem, e Gaio, por outro lado, era exatamente o concierge, ou melhor dizendo, vamos chamá-lo de hospitaleiro, porque é assim que ele é conhecido ali naquela carta. Ele é o hospitaleiro, ele recebe as pessoas, ele recebe bem os missionários. Provavelmente ele era até alguém com posses, alguém que tinha mais recursos, porque João, o presbíteros, né, quando vai mandar a sua carta para o seu agapetós, o seu amado Gaio, ele diz que ele deve continuar assim, continue fazendo isso, continue recebendo, e ele chama inclusive lá os missionários que são os estrangeiros. E se você está ligado aí nas aulas anteriores, você vai lembrar aí do xenos, né? Dos estrangeiros, aqueles que estão distantes e que chegam até ali. Então João, ele recomenda, inclusive, que Gaio continue nessa prática de ser hospitaleiro para com os missionários. Mas sabe o que acontece? Diótrefes, que não gosta nada dessa história, além de ficar fazendo terrorismo sobre aqueles que recebem os missionários, Diótrefes também começa a falar mal de João, certo? Começa a criar fofoca, né? É uma coisa que não acontece mais na igreja de hoje, né? Graças a Deus não acontece mais esse tipo de coisa na igreja de hoje, em que há disputa de liderança, em que alguns líderes por má fé começam a colocar picuinha na cabeça dos irmãos da igreja, né? Começam a fazer fofoca, a difamar. Ainda bem, né, que hoje não tem mais esse tipo de coisa, né? Mas naquela época existia, certo? Então, Diótrefes começava a falar mal de João. E vocês devem lembrar que João era aquele que provavelmente plantou essa igreja. Esteve ali naquela igreja, se não o plantou, mas ele esteve ali com aqueles irmãos, agora ele não está. Então a influência de João é através da carta, que Diótrefes não quer deixar chegar exatamente, né? Há uma disputa ali eclesiástica, né? Uma disputa ali de posição eclesiástica. Então Diótrefes começa a falar mal de João, começa a falar mal provavelmente de Gaio também, certo? E isso é o tipo de coisa que fica ali acontecendo. Gaio, por outro lado, é aquele que serve, não é aquele que manda e manda e manda. Gaio é aquele que serve. Inclusive,
vocês têm que lembrar que João está escrevendo a sua terceira carta, né? É uma outra carta. A sua terceira carta é exatamente enviada por alguém que está sendo recomendado dentro dessa carta. Então, provavelmente, quem chegou com essa outra carta, então essa foi, vamos chamar de uma primeira carta, certo? Agora, não confundam com primeira, segunda e terceira João. Isso é uma outra história, certo? Não é que essa primeira carta foi segunda João e tal, não. De fato, primeira, segunda e terceira João foram escritas pelo apóstolo João. Mas nós não estamos falando aqui com essa primeira carta aqui de primeira ou segunda João. Estamos falando da primeira carta que João mandou para essa igreja e que Diótrefes não deixou que ela chegasse. Ele não queria receber essas pessoas, esses missionários, muito menos essa carta. Então João manda uma segunda carta, mas João, né, vai mandar por alguém, uma pessoa que vai ser aquela que vai levar essa carta. Quem vai levar essa carta é o nosso amado Demétrio. João manda essa carta através de Demétrio, certo? Essa carta que deve chegar até a igreja essa nossa igreja aqui de Gaio e Diótrefes. Mas como o João faz? Ele faz com que a carta que ele enviou através de Demétrio chegue até Gaio. Por isso a carta é escrita para Gaio, certo? Porque João quer que essa carta chegue até ele, até o nosso hospitaleiro, o nosso concierge. Mas no caso aqui, Demétrio é aquele que vai chegar ali como um missionário, um itinerante. Obviamente ele precisa de algumas credenciais, ele precisa de algo que diga algo a favor dele, já que naquela época, né, não tinha e-mail de recomendação, vinha através da carta. Então na carta de João, do presbíteros ao seu agapetos Gaio, ele envia ali recomendações acerca de Demétrio, dizendo que Demétrio é uma pessoa que é confiável, alguém que Gaio pode receber em sua casa, e não só ele, mas também os outros missionários. Então essa carta de João também é uma carta sobre receber os missionários. E neste caso, quem deve receber o missionário? Aquele que é o mais hospitaleiro, que é exatamente o nosso agapetos, o nosso amado Gaio, certo? Então, se a gente quiser resumir essa terceira carta de João, é isso. É a história de um ancião, de um missionário, de um hospitaleiro e de um chefão. Que, neste caso, Diótrefes, esse chefão, fica ali disputando uma posição de autoridade diante daquela igreja. Ah, esqueci de falar. Esses nossos amados missionários aqui, eles uma vez chegaram até a serem recebidos por Gaio. E sabe o que aconteceu? Eles voltaram, eles foram da sua igreja aqui, certo? Missionários dessa igreja aqui foram até a igreja de Gaio e Diótrefes. E na volta deles, eu vou colocá-los aqui, ó. Vou colocar aqui uma outra cor para ficar melhor para a gente. Nessa volta deles aqui para a igreja deles, para a igreja de João e Demétrio, o que eles fizeram? Eles deram um relatório diante da igreja. E que relatório foi esse? Sobre o nosso amado agapetos Gaio, de que ele foi um homem de Deus, que os recebeu ali naquela situação e tudo, justamente por eles serem uns missionários, né, pregadores itinerantes do Evangelho. A gente poderia dizer muita coisa sobre essa carta e a gente ainda vai falar sobre ela, mas só essa carta aqui, só essa nossa história já nos faz lembrar uma coisa: servir a Deus, né? Servir as pessoas e principalmente em termos de liderança, não é através de quando nós mandamos. Não se trata de mandar, mas se trata de o nosso hospitaleiro, nosso amado amigo aqui, ele é um exemplo de quem quer servir, certo? O nosso amado aqui Demétrio também, ele é um exemplo de líder também, né? Ele é um missionário e ele quer também servir.
João, o nosso amado aqui também, presbíteros, o nosso ancião, ele também quer servir, mas eu vou chamar a atenção para ele com uma outra palavra, com uma palavra aqui de cuidar, porque a palavra dele, a carta dele tem tudo a ver com cuidar. Então, cuidar, servir e mandar. Você não quer mandar, pessoal. Servir a Deus na liderança, principalmente, não tem nada a ver com mandar, não tem nada a ver com posição. Tem a ver, sim, com servir, cuidar, certo? Servir e cuidar. Então você já tem até um exemplo aí de estudo bíblico para você fazer lá na sua igreja, lá na sua congregação, no seu pequeno grupo, enfim. Você está aqui em 3 João com um exemplo sobre serviço a Deus, em que nós cuidamos, em que nós servimos, em que nós não mandamos. Nós não queremos posição, nós queremos servir como o Senhor Jesus nos fez aprender, né? nos ensinou. Então, cuidar e servir e não mandar, talvez seria assim que a gente poderia resumir a carta de 3 João. Bem legal, né? Eu poderia falar muito mais aqui sobre isso, mas eu preciso ainda ir para a tradução com vocês, tá bom? E justamente para a gente poder continuar aqui nessa nossa história. Passando aí um pouco, pessoal, eu quero falar aqui para você agora sobre o presbíteros, certo? Fazendo a nossa tradução como prometida. Ho presbíteros, eu quero aqui ler com vocês inicialmente, certo? Então, ho presbíteros, lembra aqui, ho, o ômicron, presbíteros, nós temos aqui um pi, um rho, um epsilon, um sigma, um beta, um y, um tau, um epsilon, um rho, um ômicron e um sigma. Então, presbíteros, você já conhece essa palavra, presbíteros. Gaio, esse gama é um gama maiúsculo, se você não conhece, agora está o conhecendo, certo? Então, gaio, talvez você não saiba grego, mas você já sabe que gaio é gaio, certo? Tou, HP, tou, olha aí, pessoal, nosso alfa, gama, alfa, pi, eta, tau, ômega. Meu querido, você está falando aqui do amado, você conhece essa palavra. Ron é uma palavra, um pronome relativo, a gente vai já falar sobre ele. Ego, olha, egoísta, né? Ego é eu, se refere a eu, né? O pronome pessoal da primeira pessoa aí. Muito bem, agapô, talvez você não conheça a palavra agapô, mas você conhece a palavra ágape. Muitas vezes você já tem ouvido falar, ou agapetos, que significa amado, então você sabe mais ou menos do que se refere a palavra agapô. En aletheia, você conhece essa palavra também, nós falamos sobre ela. Então, como traduzir aqui João, 3 João, versículo 1, ho presbíteros, isso aqui ó, é um artigo definido. Então, o presbítero é até do mesmo jeito, né? E aí, presbíteros, o presbítero, ele está falando, naquela época, né, não tinha o nosso envelope, então ele está falando aqui quem é o remetente. Quem é o remetente dessa carta? O presbíteros, o presbítero. E agora ele vai falar quem é o destinatário dessa carta. Não tem envelope, lembra disso. Então, quem é o destinatário? Gaio, ao Gaio, certo? Para o Gaio. Ah, professor, mas da onde é que saiu esse ao aqui? Esse ao Gaio está aqui nesse formato aqui dessa palavra, certo? Não quero ir em detalhes sobre isso, eu quero que você sinta a passagem, certo? Que você sinta essa tradução. Não precisa saber também todos os detalhes, mas você já está sentindo aí que você conhece alguma coisa aí do grego, se você cumpriu aquilo que eu falei, né? Que foi memorizar aquelas palavras, tá bom? Então, ó, ao Gaio, agapetou,
Você conhece essa palavra. Talvez não desse jeitão, você aprendeu agapetos, mas ela está do mesmo jeito aqui de Gaio. Então é ao, Gaio, agapetou, amado. Amado Gaio. Você lembra de HP, ó, agape, só essa parte aqui faz você lembrar exatamente de amor, de amado. Esse ron significa a quem, certo? Você não precisa se preocupar com ele agora, mas essa palavra você conhece também. Ego, eu. Você conhece essa palavra, você já está traduzindo comigo aqui o Novo Testamento grego. Agapou, o mesmo jeitão aqui da palavra agapetou, significa amo. Agapou, eu amo. Mesmo que você não conhecesse a palavra agapou, você iria inferir, você iria ter uma ideia já de que ela tinha alguma coisa a ver com amor. Então, a quem eu amo, en aletheia. En, olha, tem até um jeitão aqui do nosso em, e é na verdade em sim, certo? Nós temos em mais a em português, então em, na, já que verdade é uma palavra feminina, então em a, né, na verdade. E aí a gente tem aletheia. Aletheia é a palavra que você conhece, que você memorizou. Aletheia significa verdade. E assim você pode perceber que a gente traduziu o primeiro versículo de 3 João sem muita dificuldade. Ah, professor, mas é porque o senhor já sabe grego. Não, mas se você só conhecesse presbíteros, eu vou chamar sua atenção com outra cor aqui. Vamos dizer que você só conhecesse as palavras que eu lhe ensinei. Presbíteros, agapeto, ego, aletheia. Vamos dizer que você só conhecesse essas palavras, mas são as principais palavras. Presbítero, amado, amo, não, desculpe, eu e verdade, são as principais palavras. E aí você olharia aqui para Gaio, talvez você não conhecesse esse gama maiúsculo, mas você ia olhar aqui, Aio, ora, eu acho que eu conheço esse Gaio aí, ó. Eu conheço ele, dá para inferir, pessoal, dá para a gente ter uma ideia aí de quem a gente está falando. E aí a gente vê aqui o agapou, ora, tem alguma coisa a ver com amor, deve ser esse amo aqui, ó. Dá para inferir, dá para ter uma ideia. Então você já conhece aqui o nosso Gaio. E aí vamos dizer que você olha aqui para o em aletheia. Você conhece verdade, en aletheia, na verdade. E você está olhando aqui para esse ômicron aqui, com esse jeitão aqui, ó, é o ó. Mas não vamos esticar tanto, né? Você já saberia aqui. Eu acho que se a gente fosse fazer uma estimativa aqui, 80% desse versículo. Tá vendo como vale a pena estudar o grego? Tá vendo como a gente consegue descobrir essas palavras aí? Tá vendo como você já, de alguma certa forma, você já sabe ler em grego? Ah, professor, mas eu não consigo entender tudo. Você não consegue entender tudo, mas uma parte, talvez 80% desse versículo, se você estudou bem as letras, se você estudou bem as palavras, você sabe 80% desse versículo. Você consegue ler 80% desse versículo. Então, você já sabe ler em grego. A gente já poderia até acabar o mini curso aqui e dizer, você já sabe ler em grego, né? Mas tem mais coisa aí pela frente. Então, só para lhe fazer entender isso, pessoal, vale muito a pena a gente querer aprender o grego bíblico. Vamos passar aqui para o próximo versículo, em que a gente tem o seguinte: agapete, peri, panton, euchomai, se, eudustai, kai, higiainei, kathos, eudultai, su, re, psiche. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aí você vai olhar, aí já não tem tantas palavras aí como a gente conhece, como o versículo 1. Mas a gente não pode ficar assim desanimado, né? Se desanimar por conta disso. A gente pode conseguir traduzir uma boa parte disso
Às vezes só falta a gente uma certa vontade, certo? Porque tudo isso a gente pode aprender. A gente está no começo, certo? Eu estou mostrando para vocês o começo dessa história. A gente pode continuar assim, tá bom? Então, agapité, então você já conhece essa palavra aqui, ó, amado. Você já conhece a agapetós, ela só tá com um formatinho diferente aí, dizendo que é um vocativo, né, e tal, por isso ele tem esse jeitão assim, né, mas amado, você conhece essa palavra, você talvez não saiba que ela é, o que ela é exatamente, mas você sabe a que ela se refere. Então, peri, nós temos aqui panton, certo? Seria a ideia aqui do acima de tudo, certo? E aí ele diz El Romai, certo? Então faço votos, esse El Romai, faço votos a ti, certo? Seria esse por tu ou para ti, né? Eu dus thai, que é prosperidade. Cai. Eu esqueci de marcar o Cai aqui. Você conhece o Cai, pessoal? Você conhece, eu já vou até marcar aqui para não esquecer. Cai. E aí você tem uma outra palavrinha aqui, ó. Higiainei, que é saúde. Um toquezinho aqui legal, ó. Tudo que tem eu no grego geralmente se refere a uma coisa boa, então prosperidade é uma coisa boa, certo? Então eu no grego, esse prefixo, né, geralmente se refere a uma coisa boa. Kathos, que é assim como, e esse tá meio que implícito ali, tá bom? Eu dutai, aí eu já falei, ó, eu dustai é prosperidade. Eudutai deve ser prosperidade também. Tem o eu aqui começando, ó. Então próspera. Só que é só com um jeito um pouquinho diferente aqui, né? Meio que um adjetivo. Su significa tua. Esse rei aqui é o a. E psi-rei você também conhece. Significa alma. Ou vida também, né? Mas neste caso, alma. Então, como é próspera a tua alma? Então, você conhece psi-rei, você conhece Kai e você conhece HPT. E o restante? O restante você vai seguindo aí, né? Você vai se habituando a essas palavras e elas vão ajudando você passo a passo. Mas você conhece 3 palavras. Professor, é muito menos do que 80%, realmente, mas já é alguma coisa, já não é nada, né? Em um momento da sua vida você sabia nada, você olhava para isso aqui, aí você dizia, não, isso aqui para mim é grego, literalmente, né? Eu não sei nada disso, e agora você já lê alguma coisa, você já conhece algumas palavras. Tudo depende do seu esforço, né? Da sua dedicação e de uma metodologia ali que lhe ajude também, obviamente. E aí, pessoal, nós temos mais um versículo aqui. Haren gar lian homenon adelphon kai martirunton su te aletheia kathos su en aletheia peripateis. Vamos lá traduzir, né? Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, nesse versículo aqui, a gente vai conhecer algumas palavras importantes. Hare, você vai olhar para essa palavra, você conheceu uma palavra interessante parecida com essa, você conheceu a palavra, ó, Hará, que significa alegria. Então, olha aqui, Haren, é alegre, tem a mesma raiz. Muita coisa no grego é assim, você conhece a raiz, talvez não conhece exatamente a palavra, mas você sabe que tem alguma coisa ali a ver com com essa ideia aí de alegria. Então, nós temos aqui gar, que significa porque. Nós temos aqui
é homenon, que significa vinda, então ele ficou sobre modo alegre pela vinda, certo? Então ele ficou muito alegre, né? Fiquei sobre modo alegre. Eu não quero ficar aqui, certo? Traduzindo exatamente palavra por palavra, porque não é exatamente o propósito, sim. Eu quero fazer você perceber que dá pra gente chegar lá, tá bom? Então não vou entrar aqui exatamente em detalhes sobre o que significa exatamente cada expressão e como ela funciona e faz a sua tradução, porque a gente pode ter um espaço para isso em um outro momento. Mas aqui eu quero mostrar para você que dá para você relacionar aquilo que você já conhece, certo? Então a vida, adelphon, é uma palavra importante de irmãos. A palavra adelphos significa irmãos. Você também conhece a palavra kai novamente, ó, e aí você tem martirunton. Você conheceu a palavra martiria, certo? Martiria significa testemunho. Então martirunton pelo testemunho, certo? Então, o su aqui é o seu, então pelo seu testemunho, certo? Te aletheia, aletheia neste caso, né? Ela tem um formato diferente, eu acabei até fechando aqui, ó, mas da tua verdade. Você conhece a palavra verdade. Então, João está dizendo sobre Gaio, né? Eu fiquei muito alegre, muito feliz pela vinda de irmãos. Lembra dos irmãos lá, dos missionários, ó. E pelo testemunho. Testemunho de quem? Dos missionários que foram na casa de Gaio e tiveram uma excelente recepção. Então, esses missionários aqui deram um testemunho lá na igreja. De quem na igreja? De João e de Demétrio. Lembra da historinha, tá? Então, pelo testemunho da tua verdade. Ele não era, Gaio não era simplesmente alguém que cuidava das pessoas com um amor sem verdade. Isso é um toque legal pra gente, pessoal. Ele diz, ó, eu vou já falar disso, é porque eu gosto já de ir aplicando, mas olha aqui, ó, 14, eu já disse para vocês que tinha algo a ver com como, né, ou assim como. Su significa tu, en, você já sabe, na, né, em verdade. E aí você consegue lembrar aqui de aletheia de novo, ó, verdade. Peripateis, pessoal, eu ensinei peripatético, peripatei, o carinha lá andando. Então tu andas na verdade. Então, ó, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua aletheia, como tu peripateis, como tu andas na aletheia, na verdade. Olha, muito legal isso. A gente poderia falar muito aqui sobre esse versículo, né? Mas olha, Gaio era alguém que amava os irmãos, mas ele não esquecia da verdade. Isso é que é interessante. Não era um amor simplesmente de qualquer forma. Não era um amor sem doutrina. Ele amava as pessoas, cuidava das pessoas, servia as pessoas, mas ele servia essas pessoas em verdade, sem largar mão, né? Sem deixar a verdade, sem deixar aquilo que Deus ensinou para ele. Então, pessoal, isso diz muito para a gente, que às vezes as pessoas querem dizer, né, que a doutrina às vezes divide, né? Você tem que ter menos doutrina e mais amor e tal, mas isso não é verdade. O amor, neste caso aqui, ele não está contra a doutrina, certo? De forma alguma, pelo contrário. Aqui nós temos amor, nós não temos, na verdade, amor e doutrina. Amor contra a doutrina. Nós temos, na verdade, aqui um amor e doutrina, certo? Cuidado e doutrina. E o contrário também, certo? Doutrina e amor. Tudo isso na vida do nosso concierge lá, né? Do nosso
amado agapetos do nosso querido Gaio, aquele que servia e que não mandava, né? Lembrando aí um pouco sobre isso, tá bom? Então a gente vai para aqui, para o próximo versículo. Meidzoteran, tuton, uk erro, haran, hina, akuo, ta ema, tecna, ente aletheia, peripatunta. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos lá. Meidzoteran, certo? Significa ter maior ou maior alegria, certo? Vou colocar aqui, maior. E aí, uk erro. Uk significa não, certo? Então, uk erro é não tenho. Tuton significa esta. Então, e aqui nós temos a palavra haran. Ela está no jeitão diferente, mas você aprendeu hará. Você aprendeu alegria. Então, maior do que, né? A palavra meidzoteran tem a ver com isso. Então, ele diz, não tem uk erro, meidzoteran, maior alegria, hará, maior hará, alegria do que tuton, do que esta. Que alegria é essa? Que hará é essa de que ele está falando? Hina, ou seja, a de ouvir, akuo. Você talvez nunca tenha ouvido falar da palavra akuo, mas você lembra de acústica, você lembra de acústico, akuo, acústico, ouvir. A palavra akuo tem a ver com ouvir. Então, a maior alegria de João é ouvir. Ta'ema, que significa meus, que meus. E aí nós temos aqui, ó, tecna. Você lembra da palavra tecna? Tecna significa criança. Tecnon, você ouviu essa palavra, né? Ela só está um pouquinho diferente aqui, mas tecna significa criança, ou filhos, ou filhinhos, certo? Mas se você só conhecesse a palavra tecna e ia dizer minhas crianças, você ia saber que ele está falando dos meus filhos, dos meus filhinhos. E aí nós temos o en, que você já sabe que é em, né? Então, nar, que é em mais a. E aí nós temos tei, a, aletheia. A aletheia está com um acento um pouco diferente aqui, porque por conta de uma questão aqui desse iotazinho que está aqui embaixo, chamado iota subscrito, que é um assunto para uma outra aula, mas só para você entender porque ela tem uma outra pronúncia, uma pronúncia diferente da que você aprendeu, certo? Porque esse acento está aqui, esse acento está aqui por conta desse iotazinho aqui e desse alfa e tal, mas é uma outra história. Mas enfim, aletheia, verdade. Então, ele não tem maior hará do que esta, a de akuo, ouvir, acústica, né? Akuo, ouvir, que meus tecna, que meus filhos, minhas crianças, meus filhos, ente aletheia, em verdade, en aletheia, como está aqui, olha, você já ouviu falar dessa palavra, peripateo, peripatunta, está diferente aqui porque é um verbo, está conjugado e tal, mas olha, andam, você está vendo aí que é grego, isso não é mais grego naquele sentido antigo, pessoal, você nasceu de novo agora para o grego, né? Você aprendeu que você consegue descobrir as palavras, contanto que você memorize essas palavras, contanto que essas palavras façam parte de você. Claro, com o estudo prévio da epístola de 3 João, isso também ajuda um bocado, mas não é só isso. Você precisa também lembrar de que você precisa estudar o vocabulário, certo? Vocabulário. Mas não de uma forma chata, não de uma forma assim, total, de qualquer jeito. Você viu que é possível aprender o grego.
se você aprender o vocabulário. Mas o que nós mostramos aqui para você também? Nós mostramos aqui para você também que, além do vocabulário, com uma questão interativa, para não ser tão chata e tal, a gente mostrou para você o contexto a partir de uma metodologia, certo? Deixa eu me colocar aqui, que é melhor. Uma metodologia. Que metodologia é essa? É pegar aquilo que você já sabe um pouco de português, você já sabe inclusive um pouco de grego, acuo tem a ver com grego, tem a ver com acústica, então isso faz parte da nossa metodologia, certo? Isso faz parte do nosso cuidado aí de ensinar para você de uma forma cuidadosa, de uma forma que você possa perceber que você está entendendo. Ok? É isso de que nós precisamos. Nós precisamos de uma metodologia correta, nós precisamos de um vocabulário bem cuidado também, mas além disso você precisa de um acompanhamento. Então, se você está nos acompanhando aí pelo grupo do WhatsApp, né? Você tem percebido como é bom estudar ali a partir dos cuidados do professor, de exatamente tirar algumas dúvidas, de perceber como é possível ali a gente estudar junto a partir de um grupo, né? E perceber como o aprendizado do grego não precisa ser aquela coisa solitária, somente das pessoas ultra mega power inteligentes que têm capacidade de aprender o grego e tal. Não é só para essas pessoas super, ultra, mega blaster, ultra, mega inteligentes. Qualquer um de nós pode estudar o grego, certo? Com a metodologia correta, com o acompanhamento correto, com um bom estudo de vocabulário que não seja chato, que seja interativo, que seja interessante, né? Que não seja assim tão maçante e tal. Então, o que eu quero dizer? Se você tiver uma boa metodologia, um bom vocabulário e um bom acompanhamento, você pode aprender o grego. O que nós não podemos fazer por você é a sua dedicação. Aí, isso aqui já é do aluno, certo? Essa parte aqui eu diria que é a parte do aluno. Isso eu não posso fazer por você. Mas trazer para você uma metodologia, um acompanhamento do seu aprendizado, né? Ali cuidadoso, uma metodologia, o seu vocabulário de uma forma interativa, como eu mostrei para você. Se você ainda não usou os cartões interativos, isso é uma das coisas mais valiosas que a gente tem aqui nesse mini curso. Bom, essa parte aqui é com a gente, certo? Essa parte aqui é com o professor. Então, se você tem gostado dessas aulas, dá um comentário aqui nessa página, vai ter um lugar para você colocar, certo? Mas o que eu quero dizer para você, além disso, além de você comentar e compartilhar e curtir aí e tal e tudo, é que isso aqui a gente pode lhe ajudar, certo? A gente preparou um curso e esse mini curso, na verdade, ele é uma forma de mostrar para você como é possível você chegar no grego, como é possível você aprender alguma coisa ali do grego do Novo Testamento. É possível. Talvez você não tenha aprendido porque você achava que era difícil demais. Não, mas é difícil demais. Eu provei para você que é mais tranquilo, que a gente pode trabalhar isso junto. Mas eu não sei português, você poderia dizer. Não, mas eu mostrei para você que a partir do português que você já sabe, eu posso trazer você para o grego. Eu posso, na verdade, ensinar para você um português e trazer você para o grego. Isso é super possível. Eu mostrei aqui para você que o seu conhecimento prévio vai lhe ajudar em muita coisa. Eu mostrei para você, se você tem nos acompanhado nos grupos, né, do WhatsApp, mostrei já para você que é possível a gente tirar dúvidas e aprender juntos e tal, junto com um grupo ali. Mostrei para você, porque para você não achar assim, não, mas eu nunca vou conseguir, porque não tem ninguém para me ajudar. E quando eu tiver uma dúvida, eu vou olhar para o livro e vou tirar com quem? Bom, mostrei para você que com a ajuda de um professor é possível a gente aprender o grego. Nessas 3 aulas, você já está lendo o Novo Testamento grego. É óbvio que você precisa de ajuda. Todos nós precisamos e eu estou aqui para isso. Então, esse mini curso mostra para você que é possível você aprender o grego.
nós preparamos um curso ainda mais amplo, certo? Ainda mais cheio de ajudas para a gente poder conhecer o grego bíblico. É claro que é um curso mais extenso, é um curso que vai envolver um certo investimento, mas é um curso que vai lhe fazer ver que tudo isso aqui ainda é possível de uma forma ainda maior, de uma forma ainda mais ampla, certo? Para você realmente aprender o grego, para o grego não ser uma coisa assim difícil e longe demais. Além disso, eu mostrei para você nas nossas aulas aqui que grego não é simplesmente uma disciplina que você aprende e aí você diz assim, mas isso aí não vai servir de nada. No versículo anterior, eu mostrei para você a importância, né, de Gaio ser alguém que peripatunta, né, que andava, peripatel, andava em aletheia, em verdade. Mostrei a aplicação disso, mostrei como o grego, ele traz força à nossa argumentação do texto, ele traz força à nossa clareza do texto, ele traz mais força também à nossa pregação. Não é que você vai falar lá peripatunta lá na pregação, não precisa disso, mas você tem mais clareza daquilo que você falou e mais segurança também. Então o grego pode nos ajudar em tudo isso. E eu mostrei como o grego pode ser, e a análise do grego e as ferramentas aqui das nossas aulas pode lhe ajudar no seu estudo bíblico. Mostrei para você a história de 3 João e mostrei para você uma pregação que você já pode usar na sua igreja, lá onde você serve. Então tudo isso para mostrar que a gente pode sim aprender o grego. Na próxima aula a gente vai continuar traduzindo, vou continuar trazendo um pouco mais da história lá de 3 João, com o nosso chefão, com o nosso ancião presbíteros, com o nosso amado, né, Agapetós Gaio, e também com o nosso missionário Demétrio. Mas tudo isso para mostrar para a gente que na próxima aula também a gente vai terminar de traduzir esse texto. Eu, junto com você, traduzindo, mostrando para você que dá para aprender o grego. No nosso curso completo, o nosso propósito é traduzir toda a epístola de 1 João, trazendo para você esboços a partir daquilo que a gente já aprendeu no grego, esboços que você já pode usar na sua igreja, que você já pode usar aonde você serve, trazendo toda uma análise aí do grego de uma forma que a gente pode ler o grego com mais eficiência e, obviamente, o acompanhamento que você já tem percebido. Na próxima aula eu vou falar mais sobre isso, pessoal. E também, obviamente, vou traduzir o restante da epístola com você. Mas eu queria já louvar a Deus por você ter chegado até aqui, ter colocado os seus pés aí no grego, os seus pés e as suas mãos no grego aí, justamente para perceber que é possível estudar o grego bíblico, é possível aprender o grego bíblico. Se Deus nos ajudar, com a graça dele, a gente pode ler o Novo Testamento grego e assim se aprofundar mais na palavra do nosso Senhor. Então, um grande abraço, fique com Deus e estude essa aula, certo? Estude essa aula para ela ser benéfica para você e proveitosa para você. Eu vou acabar antes de 1 hora e isso é muito feliz para mim, gostaria de ter acabado antes, mas enfim, conseguimos chegar aí até onde deu. Aliás, até onde deu não, me preparei até o versículo 4 e na próxima aula a gente termina de traduzir essa carta e termina esse nosso mini curso que eu estou gostando demais. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito, te ajude aí nessa jornada e nos ajude a ser bênção, como eu sempre tenho falado, né? Nos ajude a ser bênção na sua vida para os primeiros passos do grego bíblico. Um grande abraço, realmente, que Deus te abençoe demais. Valeu!